Oi, Jana. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui para a gente conversar sobre ansiedade, saúde mental, essas questões que, né, que estão presentes na nossa vida, Uhum, na nossa família, né, para entender um pouquinho. Como uhum. você está em tempos de pandemia? Como andam suas emoções? Eu tô relativamente bem, conseguindo administrar, né? Na verdade, como eu comentei da outra vez, a minha rotina não mudou muito, né? Porque como eu sou da área de saúde, eu continuo trabalhando normalmente, então eu não sinto tanto esse impacto, né? E o conselho também De de ficar em psicologia, quarentena. o conselho de psicologia também autorizou vocês também continuarem o trabalho de consultório, né? Pela internet. Isso foi bem uma decisão bem sábia Isso. também, né? Nessa crise nossa. Sim, sim. Já era permitido, né? Mas essa autorização, digamos, ficou ampliada aí em função da necessidade. Então, foi um processo mais simples, eles simplificaram esse processo de autorização de cadastro para o atendimento online, né? Via os recursos Ah, tá. tecnológicos aí. Realmente está tendo um delay um pouco na tua internet, mas vamos torcer que tudo dê certo. É, E eu não vou ficar ansiosa. acontece. Tá, joia, então. Ana, fala um pouco de você no sentido de quando você começou a atuar, né? Você se formou aqui em Brasília, ou foi em outra cidade? Como é que foi esse teu início de carreira aí? Então, eu sou graduada em psicologia há 20 anos, exatamente 20 anos, né? Minha formatura foi no ano de 2000. Eu estudei no CEUB, né? Que era uma das referências na época, nem só tinha psicologia aqui em Brasília, o UNB ou o CEUB. Na UNB eu fiz para odonto, graças a Deus eu não passei, né? Bom, né? Amados crianças. E consegui trilhar meu caminho de um jeito até agora bem legal na psicologia. Eu comecei a trabalhar com psicologia já ali na metade da faculdade. Eu fui trabalhar com psicologia organizacional, né? Como estagiária, depois como assistente, depois quando eu me formei como analista, né? Foi uma experiência muito legal. Então, Uhum. meu primeiro ano e meio de formada ainda foi nessa área organizacional. Depois eu segui para o atendimento em consultório, que eu Sei. comecei assim formalmente em 2003 e continuei trabalhando também com RH, né? Com seleção, treinamento de pessoal, mas já atendendo também. E depois de 2013 para cá, eu comecei a atuar no serviço público, sou servidora pública da Secretaria aqui do Estado de Saúde. E fiquei emprestada no início, né, do meu trabalho na secretaria no GDF, eu fiquei emprestada para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu atuei na Ó, área da assistência social e legal. depois eu voltei, né, ou fui de verdade para a Secretaria de Saúde e lá eu estou até hoje trabalhando num programa de assistência a vítimas e famílias, a vítimas e as suas famílias, vítimas de violência e as suas famílias, perdão. Ah, São muito. vítimas crianças, E você faz adolescentes, consultório também? mulheres, faço consultório, sempre. E no meio disso tudo aí, né, eu fui desenvolvendo minha vida pessoal, meus filhos. Ó. Aham. E, Jona, então, assim, para conversar com. Que a internet hoje não está cooperando, mas eu não vou ficar com a ansiedade aqui ativada. Deixa rolar, uma hora ela vai ficar estável. Com certeza. Então, esse agora, tá me ouvindo? Pô, a minha não tá Alô, oscilando, Jona? não. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Acho que agora estabilizou, né? 4G para ver se oscila menos. Espera um pouquinho. Tá. Voltou? Voltou? Voltou, ficou legal. Agora acho que deu uma estabilizada. Vamos deixar assim. Isso.
Ana, então, para começar, diz para nós o que que é ter saúde mental, né? E o que é, a gente adoecer mentalmente, emocionalmente, né? Como é que essas doenças vão surgindo e aparecendo nas nossas vidas, né? Ou essa situação que a gente, às vezes, emocionalmente fica por um período, né? Uhum. É, ah, deixa eu tentar simplificar aqui, né? Ter saúde mental, se você não tem, né, nenhum transtorno mental, não é portador de nenhum transtorno mental, que acontece também, né? Que aí é quando São você os transtornos situação, né? O portador é quando nasce. na, não necessariamente, né? Também, né? Tem algumas patologias que são classificadas e já acontecem desde o nascimento ou logo ali nos primeiros anos de vida, né? Como Uhum. os transtornos gerais do desenvolvimento, autismo, mas alguns que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida ou manifesta mais tarde, né? Como a esquizofrenia, por exemplo, é uma doença bem limitante que a gente só vai manifestar bem mais tarde, assim, lá pelo final da adolescência, normalmente, né? Tá. Em linhas gerais. Mas, assim, de forma mais ampla, né? O que é saúde mental? A gente vai pensar aí nos marcadores psíquicos e psicológicos mesmo, né? Assim, atenção, vigilância, sono, minha capacidade laboral, minha capacidade afetiva, meus relacionamentos afetivos. E aí a gente vai avaliar os prejuízos, principalmente nessas áreas, né? Como estão esses prejuízos nas minhas relações afetivas, na minha capacidade laboral, na minha produção, na minha atenção, na minha memória. Então, assim, são marcadores mais básicos, eu diria. E hoje todos nós estamos expostos, né, a adoecer. Hoje não, sempre, né? Porque hoje a gente tem mais informação Porque quanto a isso. A adoecer. sociedade que está cada vez mais complexa, né? Com um volume de exigência cada vez maior para o indivíduo, né? E aí acho que isso também contribui, né? Para que a gente tenha um certo adoecimento, né? Cortou o iniciozinho da sua frase, só repete o iniciozinho para mim. Não, eu Perdão. referência a essa sociedade que a gente vive, que eu entendo que é o que você se refere, que é Ah, uma sim. sociedade complexa e que tem exigido de todos nós coisas, situações e habilidades que a gente dê conta, né? Muitas vezes sem ter sido preparado para isso. Então, são os desafios da sociedade moderna que adoecem também emocionalmente a nós, né? Na verdade, eu acho que isso sempre permeou a história da humanidade, né? Nessa nossa fase, a gente realmente tem algumas questões que nos mantém mais atentos também a essa questão do adoecimento, né? A gente tem, na verdade, tanto uma questão de mais acesso à informação, e aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque informações não oficiais, não embasadas na ciência, acabam confundindo também a gente. Então, acontece muito da gente patologizar situações que são normais, né? O luto, por exemplo. A gente perde uma pessoa querida. A gente vai vivenciar o luto e a gente precisa vivenciar o luto. Faz parte, é um processo necessário, né? Mas se a gente permanece muito tempo em luto, se aquele luto começou a atrapalhar o meu funcionamento geral por um tempo muito grande, aí eu preciso pensar que já não é um luto dentro do esperado, dentro da normalidade. A gente, às vezes, vai precisar acessar um profissional, solicitar ajuda. Então, assim, tudo vai depender muito do nível, né? Assim, da quantidade, da intensidade, do tempo em que aquilo permanece. A nossa sociedade é uma sociedade, principalmente a nossa sociedade ocidental, né? A gente sofre muito aqui do que se chama de estresse de antecipação, né? A gente está o tempo inteiro vivendo antecipadamente, né? Por isso que algumas técnicas aí reguladoras de estresse A gente vive têm sido muito valorizadas. Tá sempre pensando Isso, antes delas exatamente. acontecerem, né? Se Isso. ocupando demais com coisas que não deveriam ser ocupar naquele momento, né, que a gente está. Realmente, isso é uma característica muito forte e
Esse momento que a gente está vendo de pandemia também, assim, você tem famílias que perderam as pessoas da família, pai, filho, mãe, Uhum. né? Então, assim, é uma situação de extrema tristeza, né? Uma situação que a sociedade está toda insegura, né? Como se a gente estivesse vivendo dentro de Uhum. uma roleta russa, né? Então, assim, como que nós podemos observar e prestar mais atenção no nosso comportamento para a gente se cuidar? Como é que a gente faz esse cuidado enquanto a gente está bem, né? Assim, para que a gente observe Uhum. a si e também ao outro para poder ajudá-lo dentro dessa pandemia. Sim. Na verdade, o que acontece, né? Eu acho que é uma observação que a gente tem que ter como marcador de vida mesmo. A gente não cuida da saúde física, a gente não vai ao médico, ou pelo menos temos que ir, né? Pelo menos, Nós mulheres, por exemplo. A gente tem que ir ao ginecologista pelo menos uma vez por ano, não é isso? sim, Algumas empresas estabelecem, por exemplo, avaliações periódicas, né, de exames dos seus colaboradores, porque a gente precisa dessa manutenção. Com a saúde mental é a mesma coisa. A pandemia é uma coisa que é sem precedente, como a gente já ouviu falar várias vezes, e tudo que é novo, para o bom ou para o mal, vai gerar na gente uma necessidade de adaptação, que é um processo de estresse. Entendendo aqui que estresse é um processo natural. O estresse por si só, assim como a ansiedade, a gente vai entender aqui um pouquinho agora que ansiedade e estresse são correlatos nessa nossa discussão aqui, são processos normais. O que vai caracterizar adoecimento são outros marcadores, como a gente já comentou aqui. Então, como é que é manter, né? Se manter saudável mentalmente? É um processo de manutenção, de cuidado, de atenção consigo, sim. E aí eu acho que você falou legal quando você começou a pergunta, porque você falou assim, que comportamentos, né? E é exatamente por aí, né? Como eu atuo na psicologia sob a orientação da terapia comportamental cognitiva, eu sempre vou falar em comportamento, em pensamento, em ideias, né? E eu acho que o que orienta bastante a gente é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, para os pacientes em especial, né? Como é que está a minha atenção? Ela está voltada para o que eu controlo ou para o que eu não controlo, né? Porque eu não vou conseguir resolver demandas, situações que eu não controlo. Então, como a gente tem um tempo limitado aqui, tem outras perguntas, né? Então, eu acho que a minha principal, acho que, contribuição aqui seria essa, né? É um eixo legal. Três comportamentos para a gente ficar atento, assim, nesse período. 3 comportamentos para eu manter, desenvolver? Ou não com ansiedade. 3 comportamentos. Repete. 3 comportamentos para? 3 comportamentos que podem sinalizar que nós estejamos numa situação de ansiedade ou já avançando para uma depressão ou algo, ou outro tipo de adoecimento. Sim. Não sei se eu consigo dizer 3, eu tenho uma dificuldade com essas coisas. Mas vamos lá. O que acontece, né? Vai ser uma conjugação aí de pensamentos e comportamentos, né? Porque para eu me comportar, eu preciso sentir primeiro, normalmente, e eu preciso pensar. Eu tenho um pensamento que é automático, que ele dispara aqui na hora que eu me deparo com uma situação, e eu tenho aquele pensamento elaborado depois, né? O que eu vou fazer se esse pensamento mais, por exemplo, telefone toca de madrugada, é um exemplo que eu sempre dou. Telefone toca de madrugada. Como é que a gente acorda? Assustado. Com o coração? O coração começa a ficar disparado, né? Qual é o primeiro pensamento que vem? Vai ser uma variação de alguma coisa do tipo, alguma coisa ruim aconteceu. Né? Alguém passou mal, alguém morreu, aconteceu algum acidente. E aí, como é que eu manejo, né? Que aí eu falo muito de manejo. Como é que eu manejo esse tipo de situação? Né? Eu tenho uma amiga que fala assim, peraí, por que tem que sempre ser alguém que morreu? Não pode ser alguém que nasceu?
né? Verdade. E aí ela me usa de exemplo, porque quando eu passei num concurso, meu marido saiu ligando para todo mundo de madrugada, né? Então, assim, a gente também é menos provável? É. Mas, assim, uma coisa que eu posso fazer primeiro é começar a alterar assim, aquele padrão de pensamento mais negativo que me faz me comportar tentando controlar muitas vezes aquilo que eu não controlo. Então, eu tô lá assistindo na pandemia, né? Eu tô lá o tempo inteiro me informando, atento a todas as notícias sobre Covid, número de casos, número de mortos. Isso está me ajudando, isso está me atrapalhando? Todo comportamento, todo excesso, né? A gente tem que primar por isso, e isso é um outro marcador de saúde mental também. Essa busca pelo equilíbrio, ainda que a gente saiba que a gente não vai encontrá-lo totalmente, a gente precisa ir em direção a ele. Uhum. Então, como é que a gente funciona, né? A gente vai tentando, mesmo que a gente não chegue lá, né? Uhum. O que acontece? Se eu não controlo isso, e o pensamento está indo em direção a isso, eu preciso fazer uma revisãozinha, né? Na pandemia tem, por exemplo, esse marcador das notícias, tem essa catastrofização, sempre vai ter alguém para contar uma história muito triste, muito difícil, muito ruim, mas a gente também tem histórias de pessoas que já ficaram doentes, nem perceberam que estavam, já ficaram boas, né? A gente, um comportamento, um movimento que a gente controla é o da prevenção, né? Como é que eu faço? Né? Aquelas questões que a gente já tem exaustivamente divulgadas aí, né? Etiqueta respiratória, uso da máscara, álcool em gel, os cuidados ao sair, isso é uma coisa que vale a pena a gente manter a concentração, até porque a gente tem a tendência, né? Na medida que a gente se adapta e deixando de lado algumas coisas. Então, é um comportamento, por exemplo, que vale a pena manter, mas não vale a pena manter o comportamento de estar me informando toda hora, até porque a gente está num momento, né? Da nossa realidade aqui no país de que tudo é muito tendencioso. Então, tem que ter cuidado, tem que fazer um filtro As aí, coisas né? equilibradas, né? Em campos, nenhum dos campos, nem o político, nem o social, né? Então, eu posso dizer que, do que eu estou entendendo, para poder simplificar ainda mais, que se a gente tem uma sensação de desespero, aquela preocupação constante, e aí eu faço o pensamento daquela situação volta, o meu medo, e começo a ficar desesperado com qualquer coisa, com quem entra, com quem sai. Então, assim, essa coisa constante sinaliza que eu preciso de ajuda. Posso dizer isso? Sinaliza... Pode dizer isso. Agora, assim, não precisa necessariamente ser uma ajuda formalizada profissional, né? Eu mesma posso me ajudar, posso me informar, eu posso... a internet, né, tá cheia de indicações desse tipo. Eu posso aprender a meditar, a fazer mindfulness, que é um negócio que tá super na moda e vale a pena mesmo, é uma moda legal, né? Tomara que e assim, essa moda... assim, o pessoal, né, os orientais, eles já estão nisso há muito tempo, bem antes que nós, né? Tá funcionando para eles, a gente de repente tem que avaliar se não funciona mesmo pra gente, né? E assim, você falou dos 3 comportamentos, né? Eu falei dessa questão do controle, eu acho que a questão da rotina, a gente manter a nossa rotina, a gente se manter produtivo, isso né? Aí, porque... Então, assim, 3, por exemplo, algumas situações que a gente pode fazer para evitar, né, que a gente caia numa situação de ansiedade ou outra coisa que não seja agradável para a nossa saúde mental. Então, manter a rotina... A gente não vai evitar. Não? A gente não vai evitar, não. E aí a gente já precisa aceitar isso, que a gente não evita, mas a gente diminui a possibilidade a gente minimiza. Ou que isso aconteça, ou que a intensidade com que isso nos afeta, né? Então, por exemplo, você comentou aí, todo em desespero, né? Às vezes, naquele dia, naquele momento, eu não dormi muito bem à noite, eu tive um dia estressante, né? E aí vamos pensar no cenário atual, né? Menino dentro de casa, você tem, né? Muitas famílias estão assim, você tem que monitorar a criança ou adolescente na escola virtual, você tem que fazer o seu trabalho, você não está com secretária em casa porque não está podendo vir por uma série de possibilidades. E aí, de repente, sob aquele estresse todo do dia, eu entro em desespero com uma notícia de que alguém próximo a mim está com Covid.
isso é pontual, não é uma questão de adoecimento. Então, eu tenho aquele desespero, consegui manejar, eu consegui tomar um banho quente, fazer um exercício de respiração, dar um bloqueio ali, manejei, ok. Isso está persistindo. Toda semana isso acontece comigo, dia sim, dia não, isso acontece comigo, aí eu preciso de ajuda. Aí provavelmente eu preciso de ajuda profissional mesmo. Entendeu um pouquinho a diferença? Não sei se eu consegui explicar. Creio que sim, creio que sim. Acho que a gente tem que ficar bem atento, né? Um pouco nessa questão da rotina da gente e observar que às vezes é uma situação de cansaço, né? Também, né? E a gente tem que ter o tempo para descansar, um tempo para cuidar da gente, não Sim. de mim, de eu cuidar de mim mesma, né? Nessa questão. Mas, Jona, outras pandemias, outras situações trágicas também já houveram na nossa história, né? E ficaram ensinamentos, né? E o que causa na sociedade como um todo um trauma como esse, por exemplo? Assim, no nosso caso, no mundo, a gente, nesse momento, todo mundo está vivendo essa situação de um vírus que a gente não sabe como lidar e não tem vacina e todo mundo está exposto, né? Mas houveram guerras, houveram mortes de outras formas também que foram e são muito, muito traumáticas. Como que a sociedade, como que a psicologia compreendeu esses momentos tão graves assim? Na verdade, assim, a psicologia é uma ciência relativamente nova, né? Tem muitos estudos em relação a isso, mas no que diz respeito à intervenção nessas situações que o trauma gera, né? No que a gente chama de agravos. Tem como prevenir? Tem, que é mais ou menos isso que a gente está discutindo aqui. Sim. Prevenir não é evitar, é diminuir a possibilidade de, né? Então, como que a gente pode trabalhar agora para prevenir, para diminuir a possibilidade de ter outros sofrimentos pós-pandemia, porque vai acontecer, né? Isso vai acontecer, não tem como a gente desconsiderar isso. Esses marcadores do equilíbrio, né? Rotina, atividade física, sono, alimentação, produtividade, né? A vida continua. Quanto mais a gente conseguir se manter nesse movimento de que a vida continua e a gente precisa continuar do jeito que é possível agora, mais chance de se manter saudável, de nos mantermos saudáveis a gente tem. Agora, a gente vai ter, sim, né? A gente vai ter muitos processos de estresse pós-traumático, das pessoas que estão na linha de frente trabalhando, como já tem acontecido, das pessoas que perderam, né, seus entes queridos. Como toda situação de crise, né, pode gerar um agravo futuro, que pode se manifestar daqui um mês, agora, daqui 2 meses, daqui 2 anos, né? Estresse pós-traumático, por exemplo, até 2 anos depois pode acontecer, a gente considera. Isso. Quando eu devo procurar ajuda? E quando é ajuda médica, uma intervenção, né, médica, e quando é uma intervenção que pode ser com a psicóloga, o psicólogo, pode ser com um terapeuta, né, assim, com outros profissionais que também atuam e ajudam nesse processo. Bom, na crise, eu preciso de manejo, né? Se eu estou em crise, nesse momento, eu preciso de manejo. Vamos falando aí de saúde mental, diante de uma crise, qualquer profissional da área de saúde, né, especialmente qualquer médico, né, qualquer especialidade médica, eu entendo, tem que estar habilitado a fazer uma intervenção. Assim como o psicólogo. Apesar da gente não ter essa cultura ainda tão disseminada aqui no Brasil, né, da psicologia nessa intervenção de crise, agora, por exemplo, a gente está desenvolvendo melhor isso, mas é possível, né? O psicólogo ele não precisa só fazer psicoterapia, aquele atendimento sistematizado por tempo indeterminado ou com plano terapêutico de médio prazo. A gente intervém na crise também. Quando que eu procuro ajuda, né? Quando essa crise aguda, que é aquele... O que é uma crise aguda? Eu fico naquele momento sem condições de fazer qualquer manejo. Eu não consigo, às vezes, pensar direito, eu não consigo me movimentar até fisicamente direito,
É Verdade. aquela coisa de eu ficar, né, meio que fora ali, né, como a gente fala, fora de Fora si, do ar, ou literalmente fora. ausente, né? Fora do ar pode ser isso. O que que acontece? Isso passou? Ok. Então, deixa eu ver por que que aconteceu isso, por que que eu senti isso, vale a pena procurar uma ajuda profissional? Vale. Nesse caso de uma crise pontual, que eu quero, de repente, trabalhar para não ter de novo, eu indico primeiro a psicologia, né? Mas, assim, no que se refere à saúde mental, dificilmente a gente vai trabalhar com um profissional só, né? A gente vai precisar, porque é uma questão química também, né? Que às vezes a gente consegue manejar sem uma interferência química externa, que seria a medicação. A gente tem outros mecanismos para isso, a atividade física, por exemplo, é muito legal nesse sentido. Mas a gente precisa, às vezes, vai ter que sim, aceitar o uso lá do remédio, né? De uma forma responsável, de uma forma acompanhada, né? E o E aí esse especialista, é o risco que a gente tem. qual é o médico? É o médico psiquiatra? É o médico É o clínico médico geral? psiquiatra. O médico psiquiatra. O especialista mais competente, mais habilitado para o manejo da saúde mental é o psiquiatra, né? Como eu disse, na crise, qualquer médico deve. Você pode até. Por exemplo, eu estou em crise, eu fiz um ataque de pânico, né? Meu coração está extremamente acelerado, eu estou taquicárdica, eu não consigo respirar, eu não consigo concatenar as minhas ideias, eu vou para a emergência, eu vou ser atendida, eu vou ser atendida. Vou ser atendida, né? É muito comum, ainda mas lá, né, nos anos 2000 era muito comum, por exemplo, a cardiologia estar infestada, assim, várias vezes a emergência cardiológica de pacientes com ataque de pânico, né? Eu tô morrendo de medo de morrer, literalmente é isso, morrendo de medo de morrer. Então, assim, tem atuação, esses profissionais podem atuar pontualmente? Podem, mas em termos de tratamento, aí tem que ser especialista. E aí, como eu disse, não é um profissional só, né? Pelo menos psiquiatria e psicologia. Não adianta só tomar remédio, por mais que a gente gostaria que fosse assim, e por mais que muitas pessoas funcionem assim, por uma série de fatores, e eu não estou aqui julgando ninguém, tá? Não é o melhor caminho, né? Não é o caminho comprovadamente que tem mais resultado. Tem resultado efetivo a médio e longo prazo. Porque às vezes parece que está tendo resultado, mas eu só estou empurrando algumas coisas ali lá para frente, né? E às vezes quando isso explode não é muito bom. E o psicólogo é um profissional de assistência também, né? Não é um profissional que você precisa ir e fazer análise, não é aquela coisa da psicanálise, você ficar deitado lá no divã. Não, é um profissional que vai te ajudar, principalmente, vai fazer essa escuta, vai fazer esse acolhimento, mas também vai te ajudar com uma coisa que a gente gosta muito, que é a psicoeducação, por exemplo, né? Qual é o objetivo de um bom psicoterapeuta? Que aquele paciente termine o processo terapêutico dele habilitado a se auto-aplicar as técnicas que ele vai desenvolvendo e das quais ele precisa se apropriar ao longo da psicoterapia. O objetivo de um bom profissional é esse, que esse paciente melhore, identifique o que ele precisa manejar, ajustar e saia com ferramentas, saia instrumentalizado para atuar quando ele já não estiver mais em psicoterapia. Não é que eu não possa voltar a fazer psicoterapia. Fazer psicoterapia é uma coisa muito legal, viu, gente? Eu sou suspeita para falar, mas é verdade. Mas eu não preciso ficar eternamente, né? Não é uma coisa que a gente demora, como a gente vê, né? Que até é muito, né, representado nos filmes, né? Essa coisa de tempos de análise, anos de análise, na prática não é necessariamente isso. A gente tem intervenções brefocais, por exemplo, né? Que com 12 encontros você consegue ali chegar a um resultado muito legal. Ou seja, primeiro você busca a terapia, você busca psicólogo para você não precisar do medicamento, né? De você estar usando uma droga para te ajudar. Se depois você perceber e junto com a psicóloga descobrir que é melhor que a gente consulte um outro especialista,
psiquiatra, no caso, aí sim, aí se o medicamento for necessário, tranquilo, mas assim, não coloque uma outra situação, use o medicamento que às vezes pode até piorar, né? Eu acho que é um pouco por etapa. Pode piorar. Não é o que a gente pretende, não é o que a gente quer ao tomar uma medicação, mas tem conduta mesmo, né, de medicação que às vezes não é adequada para aquele caso, né, e às vezes ajuda temporariamente, mas não é o melhor tratamento. Um exemplo é uma pessoa que sofreu um trauma, né? A gente tem estudos, por exemplo, que essa pessoa que sofreu um trauma, ela tá lá, ela não consegue dormir. A gente acabou de sofrer, por exemplo, vou falar com que eu trabalho mais, né? A mulher sofreu um estupro. E aí ela tá sob o efeito de todo aquele evento traumático, e uma das coisas, um dos agravos que ela manifesta é não conseguir dormir, né? O que eu faço como médico? Eu dou um remédio para ela dormir? A gente tem estudos que diz que não. Por quê? Porque a gente grava mais o trauma se a gente conseguir dormir. Então, não dormir é um processo natural e normal, muitas vezes, não todas as vezes, tá? Para que eu realmente... Por quê? O que a gente aprende? Quando a gente estuda, né? Independente de ser da área de saúde, que eu gravo as memórias quando eu durmo. Não é assim? Eu preciso dormir para o meu cérebro lá, as áreas adequadas do meu cérebro, gravarem, processarem e armazenarem aquela memória. Por isso que quem não dorme direito tem memória ruim, né? E aí, como é que eu faço? Eu vivenciei um trauma. Eu vou esquecê-lo? Tenho que esquecê-lo totalmente? Não. Mas eu também não posso lembrar de cada detalhe, porque isso é aprisionador. Nossa, é verdade. Gente. E aí, se eu durmo sob efeito de ansiolítico e gravo aquele trauma e fico revivendo aquilo tantas vezes, o que é melhor? Então, por isso que precisa do especialista, entendeu? Porque ele é que vai dar essa medida. No custo-benefício aqui, essa pessoa precisa mais dormir ou dá para ela segurar mais um pouquinho, não dormir, a gente vai manejando de outro jeito. É um exemplo simples, né? Que eu tentei dar aqui. Não sei, acho que deu para ilustrar. Vamos interagir aqui com os nossos amigos aqui. Eu confesso que eu não consigo acompanhar muito bem, mas vamos lá. Os esclarecimentos estão sendo muito bons, né? Então, que legal. Que bom. Estamos aqui para isso. Ela disse que dorme pouco. Mas é assim, gente. Dormir pouco não é necessariamente um problema, né? Se é suficiente para ela, tem que ver qual que é esse pouco. Pelo menos 6 horas a gente tem que dormir, né? Isso aí é padrão, vamos dizer assim, né? Mas, gente, eu quero dizer, se vocês quiserem mandar uma pergunta ou compartilhar uma situação, pode mandar aqui e a gente vai conversando na medida do possível, né? A gente está com pouco mais de 15 minutos ainda, acho que dá para a gente ter uma interação aí com os nossos internautas. E muito obrigada por estarem nos acompanhando nesse assunto que é tão delicado, né? Tão pessoal. Complexo, né? Complexo. A gente não vai esgotar aqui, né? Em uma horinha, na verdade, né? Passando um pouco para uma outra realidade que a gente já estava vivendo, já está vivenciando, e que a pandemia acho que trouxe e assim, deixou ficar mais evidente e agravou, é a questão desse novo momento que a gente vive no trabalho, né? Que é cada dia mais a gente dependendo da internet, né, às vezes das mídias sociais, para trabalhar, para estudar, né, e também, às vezes, para estar num grupo, interagir, né, e, assim, algumas consequências também vêm com isso, né, que também gera ansiedade. Então, como que a psicologia observa, entende essa constante presença das pessoas manuseando a internet, utilizando a internet, por exemplo. As diversas telas que a gente põe na frente da gente durante o dia. Em termos mentais, emocionais, no custo-benefício, né? Vamos considerar esse eixo aí do custo-benefício, a gente vai ter que desconsiderar outros conselhos, outros entendimentos que a gente tinha até aqui, né? Que eram limite de tempo de tela, não se exceder nisso. A gente não tem essa realidade nesse momento. Então, a gente precisa se adaptar. Se a minha única forma de interagir socialmente é via tela, que seja, né?
Eu preciso estudar, vai ser através da tela? Vai ter que ser. Eu preciso trabalhar, vai ter que ser. O que a gente pode fazer é tentar diminuir o prejuízo disso, né? Dar intervalos dentro do que for possível, né? Tentar organizar essa rotina, como eu falei anteriormente, né? Então, se eu trabalhava normalmente 8 horas por dia, eu tenho que tentar trabalhar esse mesmo período, não esse mesmo período, porque na verdade o tempo de tela ele tem que ser um pouquinho menor do que o presencial, né? As escolas, por exemplo, têm feito muito isso. Mas eu preciso organizar a minha rotina para que eu fique o tempo suficiente de tela e minha sugestão é faça isso em blocos, não fica indo e voltando, indo e voltando. Mas dê pausas, ao mesmo tempo dê pausas. Pare, respire, estica as Água. pernas, toma água, né? Mas a gente realmente está numa situação que não tem, como não tem precedentes, a gente está construindo. Enquanto funciona, a gente está construindo aí os manejos, as formas de lidar com isso. E assim, dentro do possível, para quem é possível isso, né? Dá uma saída, né? Tem gente que consegue, que não tem risco e que não tem grandes estresses ao sair, fazer uma caminhada, né? Fazer esse contato com a natureza. Eu tenho falado, por exemplo, para alguns Tomar sol. isso para alguns pacientes, né? Então ali que a gente vai trabalhar na terapia muitas vezes de uma forma progressiva, né? São passos pequenos em direção àquilo que tá me adoecendo, tá me aprisionando. Então, se eu tenho muita dificuldade, tenho muito medo de sair de casa, de ir à rua, porque eu tenho muito medo de me contaminar. E eu não sou necessariamente um grupo de risco. Então, vamos lá, vamos progressivamente. Eu falo, vai para frente da sua janela, né? Principalmente quem mora em apartamento, vai para frente da sua janela, abre, olha para o céu, respira fundo, fica ali 2 minutinhos. Vê a vida acontecendo lá fora, porque a vida está acontecendo para muitas pessoas, né? Na verdade, quem é privilegiado é quem pode estar protegido e guardadinho dentro de casa, mas sim, não é a realidade de todo mundo, né? Infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, são pequenos passos. Tudo aquilo que puder atenuar e deixar as coisas equilibradas vai ajudar, não vai resolver. A gente não está aqui, como eu disse no começo, para controlar aquilo que a gente não pode. Mas o que eu posso controlar? Eu não posso controlar sair à rua e não me contaminar? Talvez não, mas eu posso controlar, ficar na frente da minha janela, eu posso controlar, administrar esse meu tempo de tela, né? Então, assim, focar no que eu posso resolver. Isso já é meio caminho andado, se a gente puder falar assim. Né? Mas, assim, a gente só vai saber os prejuízos mesmo daqui a um tempinho. Que, na verdade, eu até tenho uma percepção otimista em relação a isso, né? Acho que a gente não é aquela coisa do pensar positivo por pensar positivo. Não é só isso. Mas tudo na vida vai ter custo e benefício, vai ter vantagem e desvantagem. Quais são as vantagens, né, desse novo modelo que a gente está precisando se adaptar ali, né, à força? Foi uma situação imposta a nós, ninguém escolheu isso. Mas quais são as vantagens disso, né? E as vantagens podem ser coisas muito pequenas. De repente, aquela mãe que ficava angustiada de não poder acompanhar o filho, tá podendo fazer isso, né? Com dificuldade? Tá, mas tá lá dentro de casa, né? Tá com o filho ali do lado, administra uma coisa aqui, outra ali. São situações que não é a situação ideal, não é o que a gente gostaria. A gente tá aqui na torcida para que isso acabe, né? Para que a vacina chegue e funcione. Mas enquanto isso, né? Tem um lado que não é bom, mas tem algum que é? E às vezes esse lado bom não vai ser nada assim de estranho significado num primeiro momento, mas essas pequenas coisas, né? Aí eu tomo café mais tarde, eu tomo café agora, todos os dias com a minha família inteira, antes não dava tempo. Né? Cada um saía num horário, né? Aquele tempo que eu gastava no trânsito, né? Aquele tempo que eu gastava no trânsito, aquele estresse que eu tinha no trânsito, eu não tô tendo agora, né? Então, assim, vamos ver um pouquinho de vantagem também. Vamos tentar encontrar. Isso também é saúde mental, né? Se a gente puder reduzir assim, também é, né? E é o movimento do equilíbrio de novo, né? Do equilíbrio, pensando sempre nisso. O que eu controlo e o que eu não controlo, né? Como é que tá a minha atitude? Como é que tá o meu movimento? Como é que tá o meu comportamento nesse sentido?
Por exemplo, a Negmar, que nossa colega está dizendo assim, estou condicionando o lado positivo, Eu vi aqui. é sempre. Então, é um pouco realmente fazer, né? Se você, assim, já li alguns artigos que também põem que, assim, quando você tem fé, você costuma sair com menos traumas, com menos prejuízos de uma determinada situação, né? Que não é uma Sim. situação tranquila. Então, que a gente possa ativar esse lado, né? Essa fé e tentar sair o mais tranquilo possível, né? Criando essa rotina que você falou, né? Se observando, tentando pedir ajuda. Eu acho que uma outra coisa também é que a gente não pede ajuda, né? Às vezes a gente está num sofrimento e a gente nem com a amiga ou com o amigo, o pai ou a mãe, marido, esposa, a gente não compartilha, né? Então, de repente, também é um momento da gente estar compartilhando mais as nossas dores com os nossos, com as pessoas que estão ao nosso redor, que amam a gente, que a gente sabe que podem, de certa forma, ajudar, né? Até dar uma orientação para uma determinada situação. Vamos fazer isso, né? Para intervenção de crise, tem alguns estudos, né, algumas técnicas que falam o seguinte, que a gente tem que estar atento aos 3 Ds. Desespero, desespero, deixa eu lembrar aqui, desesperança. Lembrei também. Tava na ponta da língua e eu perdi, peraí. Deixa eu ver se eu tenho uma cola aqui. É porque eu estava estudando isso hoje, né? Não é cola para isso, desespero, desamparo, essa sensação de abandono, né? E desesperança. Como é que eu manejo isso? Desesperança, eu vou tentar fomentar aí os pensamentos e as evidências de esperança. Então, acho que alguém falou assim, que quando a pessoa não está bem, ela não consegue ver o lado positivo. E realmente, se ela estiver adoecida, ela não vai conseguir. A gente não pode pedir isso. Mas se eu ainda não estou nesse nível de adoecimento, eu só estou num padrão aí que pode me levar ao adoecimento, mas eu ainda não estou, né? Eu consigo ainda manejar. Uma coisa que a gente pode tentar fazer é isso, né? Quais são as evidências que comprovam que eu preciso ficar desesperada, assim? Quais são as evidências que negam, né? Isso é técnica terapêutica também, né? Quem quiser anotar, psicoeducação tá valendo, né? Quais são as evidências que comprovam isso, essa problemática, esse desespero? Quais são as evidências que negam isso? Eu vou conseguir ter uma visão mais objetiva, né? Não é uma coisa que eu vou ter que ficar ali tendo um feeling só não, eu posso fazer isso, né? Essa sensação de desamparo, acho que passa um pouquinho por isso que você falou aí, né? Do compartilhar, de não se sentir só, né? De não estar, né? Porque se a gente não cuidar, a gente vai se sentir mesmo, né? Desamparado. Posso ficar doente, o que vai acontecer? Saúde pública não funciona como deveria funcionar. Nem a privada a gente pode ter como garantia, porque se colapsar não dá para ter. Então, se eu quiser, eu vou alimentar isso, né? E da desesperança. A desesperança, acho que mais atrás você comentou que a questão da fé, né? E realmente, isso é evidência científica, tá? Eu não estou aqui fazendo nenhum levantamento, nenhum direcionamento nessa questão, até porque é uma coisa à parte aí, né, da psicologia, a gente não tem que influenciar nisso, mas mesmo a psicologia, ela faz a gente tem alguns estudos nesse sentido, né? De que as pessoas que têm uma crença religiosa, uma fé, elas têm esses 3 Ds diminuídos, né? Essa sensação de desamparo, de desespero. Então, se você tem uma fé, se você tem uma crença, não tem problema nenhum. Na verdade, é muito bom até que você alimente. Se você não tem, também não tem problema nenhum. Mas aí você vai ter que encontrar outros recursos. É só uma pontuação aí, porque você comentou mais cedo essa questão da fé, e mais alguém também falou isso, né? E essa fé também não precisa ser nenhuma entidade divina, né? Pode ser né, esse movimento mais... Isso, pode ser esse movimento mais positivo, né? Na nossa capacidade de superação, você mencionou aí, né? Nós já passamos por outras pandemias, por guerras, e todo mundo, de alguma forma ou de outra, né? A maioria de nós, pelo menos, consegue aí continuar. Não tem como não ter prejuízo, né? Não tem. Olha só, a gente vai ter que administrá-los. Temos uma participação também aqui, que é do Alexandre, eu acho. Qual é o momento de pedir... Acho que eu tô vendo aqui. Né? Você está conseguindo ver aí? Qual o momento de pedir... Sim.
Se eu tô com prejuízos, né, há mais de 2 semanas, por exemplo, de sono, de atenção, de apetite, eu não estou conseguindo trabalhar, esse nível de estresse, de nervosismo, são marcadores aí para buscar ajuda, né? É, e eu já tentei algumas coisas sozinha também, não consegui, melhorou, mas muito pouco, né? Mas me gerou prejuízo funcional, eu não estou funcionando, né? Enquanto pessoa, enquanto colaborador de uma empresa, enquanto profissional, né? Se eu não estou conseguindo administrar aquelas coisas mais básicas, né, da vida, aí é hora de procurar ajuda. Se esse nível de angústia, né, a gente faz muita crise de angústia e ansiedade, é normal nessa situação? Tem técnicas para manejo? Tem. Mas eu não estou conseguindo fazer isso, está sendo recorrente, ou aconteceu e foi muito intenso também, é hora de procurar ajuda. Até porque hoje a ajuda ela tá uma coisa bem democratizada, né, no que diz respeito à saúde mental. Hoje a gente conseguiu romper aí com algumas questões, alguns mitos, algumas travas, que é o atendimento online, por exemplo, né? Sim, muito bom. Que a gente, muito que a bom. gente, muitas vezes, né, o paciente pensa assim, não vai funcionar, eu não estou ali em contato com a pessoa, né? Funciona sim, né? O ideal é que seja online, o ideal é que seja presencial, aí já é outra conversa, né? Mas nesse momento a gente conseguiu, até temos muitos profissionais que se disponibilizaram mesmo, de uma forma sem custo, né? Sim, vários. Para fazer isso. Inclusive, assim, existem órgãos, entidades, né? Pessoas jurídicas e profissionais mesmo, autônomos, que eles também se disponibilizam alguns atendimentos. Né? Assim, Sim. Você pode falar de Brasília, mas só para a gente se situar. Onde nós podemos buscar ajuda? Onde que eu posso ir hoje, por exemplo, em Brasília? Como é que estão esses locais? Quais são que você conhece, que você pode nos orientar, que pode ajudar para outros estados também, né? De uma forma geral, para ser o seguinte, né? Eu tô com uma crise de humor, de ansiedade, estou deprimindo, estou tendo esses prejuízos funcionais, por exemplo, de sono, de atenção, de funcionamento. A atenção básica, que são os centros de saúde, normalmente tem condições de fazer esse acolhimento, de fazer essa intervenção. Se for alguma coisa mais específica, aí vai realmente para o outro nível, que é das especialidades, né? Que em Brasília funciona relativamente assim, né? É para funcionar também. Então, no que a gente pensa de SUS, que o SUS preconiza é isso. Primeiro a porta de entrada é a atenção básica. E aí a gente tem outros parceiros, né? Do que a gente chama rede socioassistencial, que são as clínicas escolas, né? Que em Brasília a gente tem vários serviços nesse sentido, né? A gente tem várias faculdades de psicologia, então NB, Católica, CEUB, IESB, Unip, UDF, praticamente todas elas têm algum serviço, né? Tem o CVV, que é aquele Centro de Valorização à Vida, que também é um número super divulgado, que a gente também pode acessar, né? Seria uma ajuda mais de aconselhamento, de apoio ali, momentâneo, mas tá valendo também, é legal. E tem o que a gente chama de clínicas sociais. Normalmente aqui no DS, em cada região administrativa, né, no que a gente chamava de cidade satélite, tem alguma clínica social, né? Eu não estou lembrando o nome agora, mas tem um cartão que chama cartão cidadão. Eu acho que nem é só restrito aqui ao DS. Você faz o cartão, é baratinho, e aí você consegue atendimentos multidisciplinares mesmo, né? Não só da psicologia, psiquiatria, outras especialidades, por um preço bem acessível, entendeu? Então, assim, recurso a gente tem. Não é o ideal ainda, a gente está longe do ideal, mas também não tem... Não é totalmente ausente, né? Algumas portas abertas, algumas janelas que a gente pode acionar de ajuda, né? Eu acho que, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Sim. Coisa que eu gostaria de perguntar, mas essa é uma forma também que eu encontrei de ajudar as pessoas, né? Sim, legal, parabéns.
Obrigada. Né? E aí, assim, obrigada, eu que agradeço, porque você aceitou, né, estar comigo aqui nesse momento, e dizer que as amigas, os amigos, eles também ajudam a gente, né? Acho que, às vezes, a gente, Sim. quando tem um amigo que pode nos escutar, nossa, já dá um alívio, eu já consigo, talvez, dormir melhor, né? Então, assim, que a gente possa ser solidário, né? Ser solidário, e também, assim, às vezes o amigo tá ruim, a gente, não vamos meter não sei o quê. Eu acho que nesse momento a gente precisa conversar sim, a gente precisa ajudar e perguntar se ele quer ajuda, né? A decisão é dele. Isso, pelo menos isso, né? Perguntas que ajudam. Que é uma coisa legal, né? Não só entender que esse amigo é alguém que pode me ajudar, mas eu sou a amiga que pode ajudar alguém, Exatamente. né? Isso também garante sentido, trabalha lá com desamparo, com desespero, com a desesperança, colabora nesse sentido também. Então, assim, foi bem interessante algumas intervenções que eu fiz com alguns pacientes nesse sentido, né? Fala com aquela pessoa que você tem muito tempo que não fala. Manda mensagem para a avó que mora lá, não sei aonde, está isolada. Você não... Faz uma Sabe, assim, videochamada, né? Faz uma se videochamada. disponibiliza, né? A nossa vida precisa ter sentido. E isso eu acho que é a principal coisa que garante saúde mental pra gente, né? Eu preciso achar sentido Assim, na minha história, na minha vida. Vamos ter que terminar, mas dizer que Sim. a gente está num distanciamento social, mas isso não quer dizer que eu estou assim distante de você, né? Eu acho que a gente pode usar as mídias, né, a tecnologia a favor disso, né? Ou seja, se antes, olha aí a vantagem. Né, se antes eu ligava uma vez na semana para minha mãe ou para o meu irmão, agora eu ligo todo dia, faço vídeo chamada. Isso ajuda, né? Discutir, conversar, discordar, isso é saúde mental, né? Isso é estar buscando... Isso é saúde emocional, mental, né? Buscando interagir, buscando ser humano, né? Então, assim, acho que nós vamos ter muitos desafios pela frente ainda, mas... E vamos evoluir também, né? O pós-pandemia não vai ser só ruim. Não, de forma alguma. A gente já está rompendo aí algumas barreiras, né? Exatamente. Então, eu agradeço, fico muito feliz com essa conversa. Eu também. Aqui. Obrigada mais uma vez. E digo que espero que tudo que a gente esteja aprendendo nesse momento, a gente possa, mais à frente, compartilhar, escrever, né? Publicar o que a gente escreve para ajudar as pessoas. Eu acho que isso não tem sentido a vida se não for com o outro, né? Se a gente não dividir as nossas vidas. Né? Então, legal. Tudo. Obrigada a você. Tá bom? Um abraço, Janda. Tudo de bom. Outro. Tchau.